noite a todos, mais uma reunião na nossa casa. Primeiramente, a gente vai começar lendo a prece. Na prece, lendo a mensagem, em seguida a gente vai fazer a prece. Lembrando dos celulares, né? Quem puder verificar, para deixar no modo silencioso, para não atrapalhar a vibração da nossa reunião, concentração. Então, vamos ler aqui a mensagem desse livrinho Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo Espírito João de Andes. Não és um observador distante da vida. Estás na condição de membro do organismo universal, investido de tarefas e responsabilidades, de cujo desempenho por ti resultarão a ordem e o sucesso de muitas coisas. A postura de quem observa de fora produz enfoques e conclusões equivocadas. No entanto, a participação consciente da medida correta e propicia melhor compreensão dos dados ao alcance. Considera-te pessoa valiosa no conjunto da criação, tornando-te cada dia mais atuante na obra do Pai e fazendo-a melhor conhecida e mais considerada. Tu és herdeiro de Deus e o universo, de alguma forma, te pertence. Eu não escolhi essa mensagem, eu abri e tem tudo a ver, né, com o tema da noite de hoje, né? A gente é herdeiro de Deus, o universo de alguma forma pertence a nós, né? A gente vai falar desse morada, né? Desse universo que é o presente que Deus nos deu. Então, vamos agora, né, nos acomodar na cadeira para a gente fazer a nossa prece. Agradecendo a Deus por mais esse momento, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite, aprendendo e estudando um pouco mais dos teus ensinamentos, dos ensinamentos de Jesus, estudando essa doutrina consoladora, que é a doutrina espírita, rogando a todos os mentores da nossa casa, aos nossos anjos protetores, estejam aqui nos envolvendo, nos harmonizando, reequilibrando as nossas energias, que às vezes, né, foram dissipadas durante a semana, que a gente possa se reequilibrar, se reabastecer dessa fonte que jorra, né, de bênçãos neste local que é iluminado, protegido. E peço a Deus principalmente que possa, né, nos intuir, fazer com que a gente aprenda e saia daqui melhor do que quando chegamos. E assim, pais, mentores, amigos, peço permissão para iniciar mais uma reunião doutrinária desta casa de oração. Como eu falei no início, né, a gente vai estudar um pouquinho sobre a vida no plano espiritual. Esse estudo eu já tinha feito em 2018 aqui, há um tempo, aí quando a Neise, né, mandou mensagem falando: a Carla, escolhe um tema para o seu estudo. Eu falei: Neise, vou aproveitar alguma que já está pronta, porque essa semana foi bem corrida, minha mãe fez uma cirurgia lá em Campos, assim, não deu para preparar nada novo. Aí eu fui, olhei lá no meu material e falei: Neise, vai ser a vida no plano espiritual. Ela: na Carla, eu não ia te falar, mas você acredita que esse tema eu pensei em fazer na terça, né, que era o tema livre. Mas aí depois eu resolvi, né, escolher outro tema e você teve a intuição também. Então esse tema era para ser estudado aqui, ou hoje ou na terça, alguém ia ter que falar desse tema. E ele tá muito em alta, né? Eu escolhi também, porque há pouco tempo a gente teve o filme Nosso Lar no cinema, né? O Nosso Lar 2. E gera muita expectativa, curiosidade, né, até das pessoas que não são espíritas, para entender como, né, que a gente entende, como que é a nossa visão a respeito desse plano espiritual, que ele realmente é o nosso verdadeiro lar, né, por isso o nome do filme Nosso Lar, é a nossa verdadeira vida, é a vida espiritual. A gente está aqui
por experiência, por aprendizado, por passagem. Então, a nossa verdadeira vida é essa. Então, a gente vai estudar um pouquinho. Todo o material que eu vou apresentar aqui, eu busquei na literatura espírita. Então, é o que a gente tem, né? Algumas coisas. É claro que a literatura espírita é baixíssima, não olhei tudo, mas tudo que tem aqui eu tirei da literatura espírita. Na medida, né, da nossa evolução, a gente vai tendo mais, como que eu posso dizer, informações a respeito dessa vida. Então, à medida que a gente vai evoluindo, eu acho que nós vamos saber muito mais ainda. Então, são doses homeopáticas que a gente vai recebendo de acordo com o nosso conhecimento, né? Então, se a gente evolui mais um pouquinho, acredito que novas coisas virão daqui para frente. Então, não se paralisem nessas informações, né? É o que a gente pode absorver no momento, é o que nos foi revelado, mas a vida no plano espiritual é muito maior, né, do que a gente possa imaginar. Lembrando a mensagem, né, o universo é muito maior do que a gente possa imaginar. Nós somos apenas um grãozinho de areia nesse vasto território. Então vamos começar a falar um pouquinho, né? E aí a gente vai falar sobre o flash da jornada evolutiva do homem na visão espírita, né? Como eu falei, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Mas como que acontece, né, esse vai e vem? Às vezes estamos aqui, às vezes estamos lá. Então é uma jornada que a gente tem. Então lá no primeiro quadradinho, está meio ruim, está pequeno para ler. Eu vou ler lá no primeiro, o ser humano, né? Que ele é formado do corpo material e da alma. Entenda-se alma, gente, o espírito, né? Tem algumas definições, assim, mas é mais vocabulário. A alma é quando o nosso espírito está encarnado no corpo, né? Mas é a mesma coisa, entenda como espírito. Então, o ser humano é composto do corpo físico e do espírito. Lá no verdinho está escrito: ao desencarnar, a alma perde a roupagem física. Então, quando a gente morre, o que acontece? Morre tudo, morre alguém, morre uma parte, morre outra, morre somente o corpo físico, né? Essa roupa, essa roupagem que a gente veste, né? Que a gente usa enquanto está aqui encarnado no planeta Terra. Então, no momento da morte, se separa, né? O espírito e o que se decompõe é o corpo material. Lá no roxinho, retorna então à pátria de origem. Então, o que acontece com o nosso espírito? Ele volta de onde ele encarnou, né? De onde ele veio. Então, ele volta ao plano espiritual. E lá no azulzinho, ele também regressa à Terra, né? Fica lá um tempo na vida espiritual. E aí ele pode regressar à Terra ou outros mundos, né? Que a gente vai ver também, que a gente tem diversos mundos de acordo com a evolução espiritual. Ele pode vir para a Terra ou para outros mundos em diferentes corpos. Então, assim, não é porque, né, somos aqui da Terra que todos os outros terão a mesma conformação física que nós. Não. O nosso corpo foi adaptado às condições do nosso planeta, né? A gente precisa ter esse corpo físico, precisa do ar, precisa da água, mas tem outros mundos que não precisam disso. Então, o corpo físico é adaptado às condições do mundo que será habitado. E aí, no laranjinha lá, ele continua reencarnando até atingir a perfeição espiritual. Então, qual é esse objetivo, né, do vai e vem? Por que então, né, que a vida espiritual é a nossa vida? Por que a gente não fica só lá, que lá é a nossa casa? Porque a gente precisa vir para aprender, para aprimorar, para experienciar, né, algumas situações com o objetivo de evoluir. Então, o objetivo desse vai e vem é sempre evoluir. Então, a gente volta um pouquinho melhor do que quando a gente veio. A gente pode regredir, voltar pior? Não. A gente pode estacionar, voltar igual, mas regredir nunca. Então, a gente sempre tem um aprendizado, né? Seja ele pequeno, médio, grande, isso vai depender do nosso livre-arbítrio, do que a gente vai realizar enquanto estiver encarnado. E aí, né, lá no livro dos Espíritos, eu acho que tá meio passado, não tá? Não.
Não, não tá dando pra ver. Não sou eu, eu tô precisando de óculos. Lá no Livro dos Espíritos, nas questões 223, 224, 224A e 226, a alma não reencarna imediatamente após a sua separação do corpo, né? Aqui nessas perguntas tem várias coisas que a gente vai falar depois. No intervalo de uma encarnação para outra, ela vive na condição de espírito errante. E aí muitas pessoas confundem, né? Espírito errante é aquele que está errado, é aquele que errou, é aquele que está numa situação errada. Não, espírito errante é aquele que está na condição de espera, lá no plano espiritual. Ele está aguardando a reencarnação. Então não confundam, né? Muita gente confunde o errante com o errado. Então, a alma não reencarna imediatamente após. Uma coisa que várias pessoas têm dúvida, né? Morreu, já volta imediatamente? Não. Né? A gente vai para o plano espiritual. E um intervalo, a gente vai ver que esse intervalo também pode variar. De uma encarnação para outra, ele fica lá esperando, né? E pode ser nesse intervalo, de algumas horas a milhares de séculos. Depende de quê? Da condição moral daquele espírito. Então, ele pode reencarnar em algumas horas após a morte, ou pode ficar lá milhares de séculos, porquanto não há um limite extremo estabelecido para o estado errante. Então, não há um limite máximo para o espírito ficar lá, né, esperando. Porém, nunca é perpétuo. Por que fala isso aqui? Porque tem algumas religiões que acreditam, né, que pregam que após a morte o espírito fica esperando, né? E aí, se ele foi bonzinho, ele fica esperando no lugar. Se ele foi mau, ele fica para sempre, eternamente, né, perpetuamente esperando naquele lugar ruim. Então, por isso que a doutrina espírita faz essa comparação. Nunca é perpétuo, né? Todos nós temos a oportunidade de evoluir, temos uma segunda chance. Se erramos, não vamos ficar sendo punidos por aquele erro eternamente. A gente vai ter uma segunda chance para tentar retomar, né, fazer diferente. Se aqui com os humanos, né, a justiça humana não dá uma nova chance, né, para aqueles que foram presos, cometeram um crime, eles têm, né, eles ficam um tempo isolados, detidos, cumprem aquela pena e depois eles são o quê? Reinseridos na sociedade para tentar fazer diferente. Então imagina, a justiça humana dá uma segunda chance, imagine a justiça divina, né, de Deus, que é o nosso Pai de amor e bondade. Então nenhum espírito fica perpetuamente em algum lugar preso por alguma coisa. Então isso ocorre com os espíritos inferiores, porquanto não existem espíritos puros no estado errante. Então essa definição que está lá no Livro dos Espíritos fala, né, dos espíritos inferiores, que somos nós, né? Todos nós somos inferiores, aqueles que têm alguma imperfeição. Se estamos aqui na Terra, principalmente, somos inferiores, senão a gente estaria em outro planeta muito mais evoluído. A gente também vai estudar sobre os planetas aqui. Então, os puros, eles nunca ficam esperando, eles estão sempre trabalhando, né? Em missão, em alguma atividade, em algum planeta, alavancando a evolução da humanidade, né? Do mundo, do universo. Então, esse estágio, né? Estar lá e aqui é só para os espíritos inferiores. Com exceção desses, né, os missionários que vêm, encarnam para realizar alguma missão muito grande. Por exemplo, Jesus, que não precisava encarnar aqui na Terra e por missão, por amor, ele, né, como que eu vou falar a palavra? Ele se adaptou, né, ao corpo humano, então ele tem uma aura gigante, né, e teve que se adaptar nessa roupagem física, material, para desenvolver, né, esse trabalho de amor, né, esse legado que ele deixou para todos nós. Então, a exceção é quando tem essa missão, né?
E, portanto, se no intervalo entre uma encarnação e outra, a alma retorna ao seu mundo de origem, né, que é o mundo espiritual, e é preciso saber quem são seus habitantes, quem vai daqui para lá, quem é o viajor que regressa para o mundo de origem. Então, basicamente, o nosso estudo é esse, né? É falar sobre o mundo espiritual, que é o nosso mundo de origem, e quem são, né, os habitantes de lá, quem faz parte. Então, o estudo da noite de hoje a gente vai aprender basicamente sobre isso. Então, quem são esses habitantes, né? Quem está lá no plano espiritual? São anjos, né? São seres puros, né? O que a gente imagina, né? Quando a gente fala de mundo espiritual, a gente pensa sempre, né? Aquelas pessoas assim, de asa, anjinhos. É uma coisa que fica meio confusa na nossa cabeça. Então, quem são esses habitantes? São as inúmeras almas que partem diariamente da Terra, né? Somos nós, os habitantes da Terra, ingressando em outro plano. Então, eles saem da roupagem física e material e ingressam nesse outro plano sem um corpo físico. Eles procedem de todas as partes do mundo, das grandes metrópoles, dos vilarejos, das aldeias, enfim, dos mais remotos cantos do planeta. Então, é a certeza que a gente tem, né? Todos nós vamos retornar um dia ao pátio espiritual, independente de onde a gente estiver. Seja um índio lá no meio da Amazônia que não tem contato com ninguém, seja, né, um empresário lá da metrópole, riquíssimo, seja o rei de algum lugar. Então, assim, todos nós, em algum momento, vamos retornar à pátria espiritual. Então, os habitantes do mundo espiritual nada mais são do que nós mesmos, né? Então, muitas dessas almas tiveram uma vida exemplar na Terra. Outras, no entanto, viveram despreocupadas dos seus deveres dignificantes. Outras se acomodaram aos vícios de toda sorte, ou se vincularam ao cego materialismo, acreditando que o túmulo era a última estação de sua existência. E há ainda aqueles que se filiaram às diversas escolas religiosas da Terra. Então, são os vários tipos de espíritos que vão estar lá no mundo espiritual, né? Como aqui na Terra, a gente não olha, né? Fulano, um amigo, às vezes um colega, observa alguma pessoa. Então, são várias pessoas de diferentes formas, né? Umas que tiveram uma vida exemplar, que a gente olha, né? Chico Xavier, olha Divaldo Franco, deixam, né, um trabalho imenso de, né, Maria Teresa e inúmeros outros, que deixam um trabalho invejável para todos nós. Outras, né, despreocupadas, que deixam a vida levar, igual a música fala, né? Deixa a vida me levar, eu vou até onde a vida me levar. Outras se acomodam, né? Se vinculam aos vícios, que é muito fácil, né, a gente se vincular a eles, porque os vícios nos entorpecem, né, nos tiram da nossa sanidade, né, e fazem, às vezes, a gente fazer coisas que a gente só não conseguiria fazer. E são entorpecentes, né, da alma, das emoções, às vezes com fundo emocional, os humanos, né, se ligam a esses vícios de toda forma. Eles se vinculam também ao materialismo. A gente não vê pessoas totalmente apegadas, né? Não conseguem se desvincular de nada. Às vezes até uma peça de roupa, né? A pessoa fica agarrada. Vamos doar? Não, esse aqui eu não dou. Não, esse aqui eu não dou. Então, assim, o materialismo de várias formas, não é só o dinheiro, né? Apegada a objetos, apegada às pessoas também, né? Apegada à matéria de uma forma geral. Então, acreditando que o túmulo era a última estação. Então, esses materialistas, eles realmente acreditam que o túmulo é a reta final. Morreu, acabou, né? Vocês não conhecem alguém que fala isso? Eu conheço várias pessoas. Então, mesmo hoje, né, com a informação que a gente tem, com acesso aos estudos na internet, tem pessoas que falam isso. Eu não acredito. Para mim, ali, ó, enterrou, acabou. Então, ainda aqueles, né, que se filiam a escolas religiosas. Então, tem almas, né, espíritos de toda maneira. Isso daqui é só um resuminho, mas tem muitos outros. E são esses outros que vão chegar lá no plano espiritual.
assistiu o Nosso Lar, né? Tem o 1, tem o 2, tem várias cenas que retratam isso. Então, identificando, portanto, que quem vai para lá, isto é, os habitantes desse outro plano da vida, nós já podemos ter uma ideia da complexa vida no mundo espiritual. Vocês acham que vai ser fácil? Gente de todo jeito lá, né? Perturbado, não sabendo onde está. É a mesma coisa quando uma maternidade, né? Quando chegam os recém-nascidos. É uma choradeira, gente. O bebê ele chega chorando, porque ele não sabe onde ele está com frio, ele está com fome, ele está se sentindo desprotegido, ele está totalmente perdido. E aí vem o que? A família, né? Tem a equipe médica que vai acolher aquele espírito que chega. A mesma coisa a gente pode pensar no desencarne, né? Só de uma outra forma, a gente vai para o plano espiritual. Vocês acham, né, que a gente vai chegar de uma maneira leve? A exceção, né, são para esses espíritos evoluídos, mas nós inferiores ainda vamos ter um torporzinho, uma confusão, e a gente vai ficar meio perdido. Então, só, né, com essas informações a gente já tem ideia como que é a vida no plano espiritual. Mas onde vivem os 18 bilhões de espíritos desencarnados? Sabemos que a população de espíritos em torno da Terra é de ordem de 25 bi, dos quais cerca de 7 estão encarnados. Então é uma continha, ó. A gente sabe que 7 bilhões estão encarnados, né? A população do nosso planeta. E aí, calcula-se até, né, acho que são 3, né? 3 vezes mais, em torno de 25 bi. Então, tem 18 lá no mundo espiritual. Então, é muito mais do que aqui na Terra. Imagina, 18 bi esperando para reencarnar. Outra coisa que a gente tem que valorizar a nossa encarnação. Olha como é difícil encarnar, né? Igual ganhar na loteria. Nós estamos aqui em 7. Tem 18 lá esperando. Olha a oportunidade que a gente tem, né? Que a gente pode aproveitar. A oportunidade tanto. A gente não sabe quando voltará. Nós vimos, pode ser algumas horas, alguns dias, alguns meses, alguns anos ou até séculos. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade e executar, né, com sabedoria. Então a Terra é o centro, isto é, a sede de esse textozinho, vou falar primeiro, é do livro Cartas de uma Morta, é psicografada por Chico Xavier e Maria João de Deus. Ela fala, são alguns relatos que eu achei também falando sobre o plano espiritual. Depois eu passo o desenho, tá vendo aqui? Ela fala primeiro que a Terra é o centro, né? A Terra fica lá no meio. E é a sede de um grande número de esferas. Imagina um monte de esferas se sobrepondo à Terra, né? E são essas esferas espirituais que rodeiam de maneira concêntrica. A gente vai ver na figura. Não posso precisar o número dessas esferas. Olha só, ela não sabe quantas esferas são muitas. Isso, gente, só em volta da Terra, né? A gente está falando da Terra, não esqueçam do universo. Não posso precisar o número dessas esferas, porque elas se alongam até um limite que a minha compreensão, por enquanto, não pode alcançar. Isso que eu falei também, a nossa compreensão ainda não consegue alcançar a magnitude do trabalho de Deus, né? Na formação do nosso universo. Então, essa é a informação que ela pode alcançar e que ela transmitiu para o Chico Xavier, né? Quanto mais evoluído o ser, mais elevada será a sua habitação, até alcançar o ponto em que essas esferas se interpenetram com a dos outros mundos mais perfeitos, seguindo os espíritos nessa escala ascendente do progresso sobre todos os seus aspectos. Então vamos lá para a figura que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então essa figura foi extraída do livro Cidade no Além. Fala, né, do núcleo. Eu ia virar aqui um pouquinho, mas todo mundo está com número, né? Mas está com número, deixa. Vou falar. Na outra está mais fácil de entender. Então, ó, tem o núcleo interno, que é lá no meio, aquele verdinho.
Aí depois vem o externo, a crosta, né, da terra, a crosta terrestre. A crosta, o manto, depois a crosta terrestre. Aí vem o umbral, né, o nosso lar, para quem acha, né, que viu o nosso lar, que era uma colônia, eu vou todo mundo ver o nosso lar. Nosso lar, gente, está no umbral, né, essa estrelinha ali, ó, é nosso lar. Tem um umbral grosso, um umbral médio e o outro umbral, que é onde está nosso lar. Aí em seguida, depois daquela estrelinha, né, tem arte em geral, cultural e ciência, né, que é esse local onde ficam, né, os espíritos ligados a isso. Em seguida, o amor fraterno universal, diretrizes do planeta, aqueles espíritos altamente evoluídos que definem tudo o que vai acontecer no nosso planeta. E, por último, a abóbada estelar, né, de acordo com a evolução de cada espírito. E, né, a Maria João de Deus falou, quanto mais distante, mais evoluídos habitam, né, esses espíritos nesses locais. Aqui vai ficar mais pertinho para a gente entender. O número 1, né, lá no meio, a subcrosta, umbral inferior. Lembrando que no outro já esquematizava melhor em camadas, né? Aí já está direto na subcrosta da Terra, que é onde está o umbral inferior, o abismo, né? Quem viu Nosso Lar 2, né, quando ele visita aquele lugar totalmente escuro, né, com espíritos lá sofredores, imagino que seja esse umbral, né, o abismo. Em seguida tem a crosta, né, umbral de encarnação, onde nós estamos. E aí depois o número 3, umbral dos desencarnados, são aqueles espíritos que desencarnam, mas não conseguem muito se afastar da matéria, então eles ficam próximos à crosta da Terra. O 4 é o umbral médio, onde se situam cidades astrais hospitalares. São essas colônias que socorrem realmente esses espíritos sofredores, são hospitais mesmo, né? E levam esses espíritos para tratamento. O 5º é o plano astral, onde mediano estão as cidades das ciências. Então meio que coincide com o outro, né? Quando ela fala ciências, as artes. E o 6 e o 7, o plano astral superior. Então, do 6 e o 7 em diante, o plano astral inferior. Então, mais uma vez, o 4, a estrelinha, que é onde está nosso lar, e ela está sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então, todo mundo que quer ir para nosso lar tem que mudar para o Rio de Janeiro. Não mudar, não. Nascer, né? No Rio de Janeiro. Dona Fátima nasceu lá, Dona Fátima. Não? Nasci aqui e foi para lá. Senão ia falar que a senhora tinha chance. Então, nosso lar fica sobre a cidade do Rio de Janeiro. E sobre cada cidade aqui no nosso planeta tem uma colônia respectiva. Então, quando a gente conheceu o nosso lar, né, todo mundo tem a vontade de ir para o nosso lar. Mas é apenas uma colônia e ela se situa no umbral médio, né? Aí fala ali, onde se situam as cidades astrais hospitalares. Tanto que André Luiz, quando foi socorrido, foi levado para lá, né? Ele era do Rio de Janeiro e foi tratado, né? Ele foi recebido, levado, tratado, cuidado, até ele se tornar um mentor, né? Que a gente conhece como escreveu e psicografou vários livros, né, para Chico Xavier. Então era mais ou menos isso, né? Aí tem outra estrelinha, até falando do Thomas Edison, né, que ele era um espírito dessa categoria, do plano astral superior, que foi um espírito, né, o Thomas Edison, que descobriu, né, a luz elétrica. Então olha a missão que ele veio desenvolver para nós. Ele já era, né, bastante evoluído e veio, encarnou aqui, ficou um tempo, né, no plano espiritual e encarnou com essa função, né, de desenvolver e trazer para nós a evolução. Então, só um exemplo que estava nessa figurinha que eu achei. Então, lá embaixo, né, habitantes da Terra,
30 bilhões, aí as informações, os números variam por causa, né, do ano que foi tirada a figura. 6,5 bilhões encarnados e 23,3 bi desencarnados, para a gente saber, né, a quantidade. Então, voltamos lá, né, quando Jesus falou: na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar o lugar. Então, esse esquema, gente, a gente só está falando da Terra, né? Então, olha quantos planetas que a gente tem, olha quanto o universo é grande. Então, a casa do nosso Pai realmente tem muitas moradas para todos os tipos de espíritos, né? Para todos os filhos dele poderem, né, evoluir, aprender, estudar. Então, de acordo com o nosso merecimento e a nossa... o que a gente precisa, a gente vai sendo encaminhado para esses locais. E aí na pergunta 87, né, do livro dos Espíritos, está lá: os Espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? Pergunta se eles ficam em algum lugar determinado, algum lugar fixo. E aí, né, os Espíritos respondem a Kardec: eles estão por toda parte. Não há um lugar fixo, né? Um lugar imaginário, não há um lugar descrito, pré-descrito. Eles estão por toda parte. Povoam ao infinito os espaços infinitos. Aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-os e atuando sobre vós sem saberes. Lembra lá no esquemazinho? Quantos espíritos que ficam, né, próximos, que desencarnam, e por afinidade, né, a matéria, eles não conseguem se desvincular. Então, eles estão, né, ao nosso lado aqui. E se a gente abrir, né, uma conexão com esses espíritos, eles chegam até nós, né, por afinidade. E são os instrumentos de que Deus se serve para fazer cumprir os seus desígnios potenciais. Então, é a lei da reencarnação, né? Causa e efeito, ação e reação. Então, esses espíritos estão de acordo com o que cada um, né, construiu, com o que cada um aprendeu, com a energia que cada um emana. Então, é um instrumento que Deus se serve para fazer com que a gente aprenda. E aí, na pergunta 234... há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes, né? Kardec quer saber: será que tem ponto de repouso que esses espíritos desencarnados podem ficar? E aí a resposta: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivacs, de campos onde descansem uma demasiado longa erraticidade, estado esse sempre penoso. Então eles falaram que sim, há mundos, né, destinados a esses seres que ficam lá esperando. No filme, mais uma vez, né, no nosso lar 1, a gente viu, André Luiz primeiramente foi para o umbral, né, que ele ficou tempos lá no umbral, ele sendo chamado de suicida, sendo chamado, né, pelos outros espíritos o tempo todo, e ele não estava entendendo nada. Ele falou: gente, eu morri, né, de um câncer, eu não me suicidei. E aí demorou tempo para ele entender que ele próprio, né, se suicidou através de hábitos inferiores que ele tinha. Então esse suicídio foi um suicídio involuntário. E aí ele ficou tempos lá no umbral até ser resgatado, né? Eu estou dando exemplo por causa da pergunta aqui. Então ficou de forma temporária. Ele ficou um tempo porque ele precisava estar lá, ele estava conectado àquelas energias densas ainda. E aí depois, né, no momento que ele foi socorrido, ele foi levado para nosso lar, que aí é um outro lugar, né, uma outra habitação. Ele foi para uma colônia hospitalar, foi tratado, e aí depois, né, evoluiu mais um pouco. Então, esses locais, esses mundos,
todos são divididos de acordo com a nossa evolução, o nosso merecimento. E é claro que, como são graduais as revelações dos espíritos superiores à humanidade, eles não poderiam, em 1857, falar de comunidades de espíritos errantes. Então, os livros espíritos, né, foram codificados em 1857. Imaginem Kardec falar isso em 1857, que havia colônias, cidades espirituais, que quando, né, desencarnasse esses espíritos iam sendo levados para lá, eles seriam, né, já foram muito perseguidos, seriam muito mais. Então, eles aguardam novas reencarnações até chegar à perfeição, habitando cidades estruturadas em edificações na atmosfera terrestre, sobre o terreno fértil à vegetação, e tudo com estreita semelhança ao que conhecemos na crosta. A gente acha que tudo que tem aqui, né, tudo que tem lá é copiado aqui, mas é o contrário, gente. Tudo que vai sendo feito aqui é uma cópia já muito mais perfeita do que aqui, né? Inclusive nos livros do André Luiz, toda a literatura, ele fala das TVs de plasma que foram lançadas, né, muito tempo depois. Ele escreve direitinho que teria uma tela fina na parede que ali você poderia projetar, né, a TV de plasma que a gente tem hoje, que é uma finurinha desse tamanho. Imagine, não vamos muito longe, na década de 80, como que eram as televisões? Desse tamanho, né? Tinha uma caixa lá atrás enorme, era pesada, a gente não conseguia transportar. Como que a gente ia imaginar, né? Então, se pegar os livros de André Luiz, que são muito, antecedem muito, ele já fala dessas tecnologias, né? Então, tudo que tem aqui é uma réplica, né, do que já tem lá no plano espiritual. Seria até bem possível que os adversários do Espiritismo, diante dessa revelação e de tamanha heresia, mandassem acender uma fogueira para queimar Kardec, se ele tivesse falado isso tudo. Então, como eu falei no começo, as informações vêm à medida em que nós podemos alcançar aquela informação, né? Então, tudo é dado em doses, né, de acordo com o que a gente possa entender. Então, por isso, né, Kardec veio primeiro, codificou, depois, né, André Luiz fez bastante, né, com a literatura, revelou bastante coisa do plano espiritual, e acreditamos, né, que virão muitas outras ainda revelações à medida que a nossa consciência for expandindo. E aí, né, o livro Nosso Lar, quem não leu, né, assistiu o filme, pode ler, que o filme é maravilhoso, o livro, desculpa. Ele tem até mais detalhes, né? Que o filme é bem compacto, o livro é bem detalhado e tem toda a coleção, né, do André Luiz, é maravilhosa. Chico Xavier foi chamado de médium fascinado quando ele psicografou o livro na década de 30. Então imagine, na década de 30, Kardec psicografar o Nosso Lar, que a gente está vendo hoje. Desculpa, eu falei Kardec, Chico Xavier psicografar esse livro, né? Olha quanta coisa que tem. Hoje a gente vê, né? Fica abismado com as coisas. Então, na década de 30. Então, deixou muito confuso. Para desfazer tudo isso, o benfeitor espiritual André Luiz levou em desprendimento a um ponto bem acima de Nosso Lar, para que ele visse de cima a cidade e pudesse constatar a realidade do que estava psicografando. Acredito que seja essa imagem da capa do livro, né? Então ele ficou tão confuso, ele falou, gente, não é possível todas essas informações, né? Que lá no livro descreve cada setor, né? Tem da tecnologia, da música, é muito, muito detalhado. E ele ficou assim, não é possível, eu tô ficando louco, dessa vez vocês, né, pegaram pesado comigo. E aí, ele foi levado, né, em desprendimento para realmente conferir que aquilo era real, né. E aí aqui eu trouxe, né,
um esquema também. Ele é o nosso lar, né? Falando nosso lar é dividido nos ministérios, né? Tem Ministério da União Divina. Olha só, vamos fazer um link, né, com a gente aqui humano. A gente não tem, né, os nossos governantes, né, cada cidade, o estado e o país. E aí nós não temos, né, a nível municipal a gente tem o prefeito com os secretários. Lá no estado, o governador com seus secretários também. E o presidente com seus ministros. Não é uma cópia bem fajuta, gente, que a gente, né, é imperfeito demais. Lá nós temos, né, os ministérios da União Divina, do esclarecimento, da comunicação, da regeneração, Ministério do Auxílio, da elevação, tem a governadoria lá no meio, né? Nada é feito sem ter, né, essa administração perfeita. Tem bancos, tem fontes luminosas, jardins, quarteirões, árvores, parque hospitalar, campo da música. Então não é uma coisa bem parecida, só que o nosso aqui, né, lá é muito mais perfeito. Mas a gente quando vem, tanto que a gente traz essas memórias do plano espiritual e a gente tenta repetir aqui de uma forma bem humana, né, bem material. E aí, como que vivem, né, esses desencarnados? Através do livro Nosso Lar, tem-se uma pálida ideia de como eles vivem, né, na outra dimensão. André Luiz conta que, após sua desencarnação, permaneceu 8 anos em estado de perturbação. André Luiz, gente, que, né, psicografou, que escreveu junto com o Chico, né, esses livros todos. Ficou 8 anos perturbado lá no umbral, numa região do plano espiritual que ele denominou de umbral, por reunir temporariamente espíritos desencarnados, desequilibrados pelos delitos que ele próprio cometeu na Terra. Então ele desencarnou e foi diretamente para onde? Para o lugar que ele tinha afinidade, né? Se ele cometeu esses desequilíbrios aqui, ele rapidinho, por conexão, se juntou a esses espíritos que também cometiam os mesmos delitos, né, parecidos com o dele. E aí, no caso, ele foi levado para essa região devido a erros praticados na juventude dele. E após ser socorrido por uma equipe de benfeitores espirituais residentes em Nosso Lar, André Luiz foi levado para o tratamento no hospital dessa cidade, na condição de enfermo espiritual. Então eu já até havia falado um pouquinho de André Luiz, mas aqui resumindo a história dele, né? E já refeito do seu desequilíbrio, André Luiz descobriu um mundo palpitante, pleno de vida e atividades, constatando que os espíritos desencarnados procedentes da Terra, assim como ele, passam por um estágio de recuperação e educação espiritual em diversos departamentos especializados dessa cidade. Constatou também que lá existem setores visando o planejamento das novas reencarnações na Terra para esses espíritos. E tais setores tratam da escolha da família, da configuração do novo corpo, do mapa das provas pelos quais o espírito vai passar. Então é muito complexo, né? O espírito desencarna, ele não vai ficar lá, né, à toa, sem fazer nada, né, esperando o dia do juízo final, não, né? Esse espírito vai ser levado, vai ser tratado, vai ser colocado, né, se ele quiser, em trabalho, para fazer alguma atividade, né? E aí, enquanto isso, outros, né, mentores espirituais mais evoluídos vão trabalhando no seu projeto de reencarnação, que aí entra, né, o departamento reencarnatório, que é um departamento muito complexo, né? Se a gente for descrever, eu não consigo entender, né? Como fala, a gente ainda não tem dimensão dessa perfeição que é, né? Encaixar realmente todas as peças, espírito com espírito, quem precisa estar junto de quem e por quê. Então, isso é tudo feito lá no plano espiritual. E aí, né, escolhe a família, o novo corpo que aquele espírito vai utilizar.
as provas pelas quais ele vai precisar atravessar o seu melhoramento. Então, tudo é feito lá no plano espiritual. E aí, vem essa perguntinha, né? O que a maioria de nós pensa, né, fazer após o desencarne? A gente tem que pensar nisso, né? Não é uma coisa pra gente ir deixando, é sério, né? A gente pensando o que a gente está programando para a nossa vida espiritual, pra gente não perder tempo também. E chegar lá e ficar perturbado, todos nós vamos, né? Porque a gente não é espírito perfeito. Mas que essa perturbação seja a mínima possível, né? Que a gente peça logo ajuda, que a gente tome consciência, peça ajuda aos benfeitores, aos nossos mentores, para que a gente seja retirado daquela situação e levado mesmo, né? Ao trabalho, ao socorro, ser tratado, estudar, aprender, ser útil, né? Enquanto a gente não volta de novo. Então, não é ser pessimista, não é ficar pensando, né, no dia que vai morrer. Mas a gente tem que pensar e planejar realmente o que a gente quer quando a gente chegar lá no plano espiritual e não ser pego de surpresa, né? Porque se a gente está aqui na casa espírita, a gente tem essas informações que vêm, né? Olha que bênção que a gente tem, quantas informações que a gente tem no plano espiritual, o que acontece, como que a gente pode amenizar, né, os nossos sofrimentos, as nossas dores. E se a gente continuar repetindo, isso sim é uma burrice, né? A gente continuar repetindo o mesmo erro, isso é burrice. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado na hora que a gente chegar lá. E aí a vida, eu coloquei só esses últimos, essas figuras, né? A vida no além-túmulo não se cifra no inferno, como eu falei, candente, no purgatório de labaredas e nem no céu de beatífica e nula contemplação, né? Porque tem ainda, né? Nós temos pessoas que pensam dessa maneira, né? Se você for bonzinho, você vai para o céu, né? Um local onde tem anjinhos, aqueles anjinhos de asas, né? Aquelas pessoas boas. Deus fica lá, né, sentado no trono, aqueles, né, querubins, essa é a imagem que a gente tem do céu, né? E se você não for bonzinho, você vai para o inferno. Mas aí inventaram o meio termo, né? Era um questionamento meu também na minha infância. Eu perguntava, gente, eu não sou boa 100%, mas eu também não era, eu não me achava ruim. Aí eu ficava naquele meio, e aí tem o purgatório para quem ficar, né, no meio termo. Nem é tão ruim e nem é tão mal. E aí aquele que é muito ruim vai ficar lá perpetuamente no inferno, sem ter a chance de fazer diferente, sem ter a chance de recomeçar. Então, são coisas que a gente tem que pensar, né? A doutrina espírita, essa doutrina, a fé raciocinada que a gente fala, né? A gente tem que realmente raciocinar, pensar, ver se tem coerência, ver se tem realmente sentido para a nossa vida. Se a gente achar que tem, vamos respeitar os nossos irmãos que acreditam. Mas se a gente tem um pouquinho, né? Se a gente pensa mais um pouquinho, se a gente é questionador, a gente vai chegar num denominador que esses lugares realmente não tem como existir, né? Então isso é só para a gente refletir. E aí na pergunta 1012A, de acordo então com o que vindes dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem imagina? E aí os espíritos respondem, são simples alegorias. Está lá no livro dos espíritos, pergunta. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, o espírito de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram e quando são perfeitos. Então, a localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém de sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Então, gente, o céu e o inferno só existe onde? Na nossa consciência. Então, assim que a gente desencarnar, a nossa consciência que dirá para onde nós vamos.
né? É a mesma coisa que eu falo assim, todo dia quando a gente vai dormir, você põe a cabeça no travesseiro, às vezes você fez uma coisa, uma grosseria com alguém, né? Alguma coisa que não te agradou durante aquele dia, pode ser em casa, no trabalho. Quando você deita no travesseiro, a primeira coisa que você pensa, né? Nossa, eu podia ter pegado leve com o fulano, podia ter, né, tratado melhor aquela pessoa, podia... Então é a nossa consciência, né? O exame está na nossa consciência. Então quando a gente desencarnar, a nossa consciência que vai nos julgar, né? Vai dizer o lugar que a gente merece estar nós mesmos, né? Então esse julgamento, né, do céu, do inferno, do paraíso, está na nossa consciência. E aí, falando um pouquinho da classe de espíritos, né, que a gente falou, dos espíritos puros, dos superiores, né? Nós temos essa divisão aí, para saber de acordo com a elevação desses espíritos e evolução, a localização do plano espiritual em que eles vão estar. E aí nós vemos, né, que temos várias classes. Ó. Lá no alto, os puros. A segunda classe são aqueles, né, de primeira ordem, os que já alcançaram a perfeição. Não precisam mais, né, reencarnar, ficar nessa transição, né, da vida espiritual, vida material, no estado de erraticidade. Eles já não precisam mais disso. Na segunda ordem, que é no meio da pirâmide, está a segunda classe dos espíritos superiores, espíritos de sabedoria, sábios e benevolentes. E aí há um predomínio do espírito sobre a matéria, desejo de fazer o bem. Então são espíritos um pouco mais evoluídos, né, que já pensam em fazer mais o bem do que o mal. E aí na base dessa pirâmide, na terceira ordem, estão, né, da sexta à 10ª classe. São os espíritos batedores, perturbadores, os neutros, pseudo-sábios, levianos e impuros. Predomínio da matéria sobre o espírito, somos todos nós, né? Estamos aqui na Terra. Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Eles têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Apresentam ideias pouco elevadas. Então somos nós, né? Esses espíritos de terceira ordem. E aí essas almas, né? Esse trecho do livro do Leon Denis, Depois da Morte. As almas colocam-se e agrupam-se no espaço segundo o grau de pureza do seu invólucro, né? A gente viu as categorias de espíritos e eles se agrupam de acordo com a sua afinidade. Assim como aqui na Terra, a gente não se junta, né, a pessoas que a gente tem afinidade, que fazem as coisas que a gente gosta, né, que fazem aquilo que vão nos dar, né, prazer em estar com aquelas pessoas. Então lá no plano espiritual é a mesma coisa. Então eles se agrupam segundo o grau de pureza do seu respectivo invólucro. A condição de espírito está em relação direta com a sua constituição fluídica, que é a própria obra, resultante do seu passado e de todos os seus trabalhos, determinando a sua própria situação. Acha depois a recompensa que merece, enquanto a alma purificada percorre a vasta e fulgente amplidão, repousa à vontade sobre os mundos e quase não se vê limite ao seu voo. O espírito impuro não pode afastar-se da vizinhança dos globos materiais. Então, os espíritos impuros, né, os que são ainda muito apegados à matéria, eles não se afastam, né, não têm essa capacidade por afinidade, eles não conseguem ficar muito longe da matéria, então ficam próximos, né? Lembra daquelas das circunferências da crosta da Terra? Eles ficam bem próximos porque a nossa energia, que é densa, alimenta a necessidade desses espíritos. Então, por isso, né, que eles ficam ali. Já os espíritos puros não, eles estão libertos, livres e podem frequentar, independente do local que eles quiserem, qualquer camada, né, dessas esferas espirituais. Acho que acabou, falei, né? Então, essa era a mensagem que eu tinha, né, pra gente nessa
essa noite. Quem não assistiu ao filme ainda, agora já está, né, passando em alguns. Eu acho que está na Disney, não sei se já está na Netflix. Quem não viu no cinema, mas tem a literatura, né, de André Luiz, que é maravilhosa, uma vasta literatura, tudo detalhado, né? Bem descrito mesmo, e a gente fica lendo e imaginando, né? Eu estou na espera do Aerópolis, e daqui a pouco ele está chegando, gente, que ele descreve, né, que o nosso meio de transporte no futuro será pelo ar, né? Então estamos próximos disso acontecer. Então tem várias, né, coisas que ele escreveu lá que já são realidade. Os livros, né, descritos na década de 30, e hoje a gente vê os smartphones, as TVs de plasma, vários outros computadores, tudo ele descreveu na sua literatura. Então, para quem quiser, né, aprofundar um pouquinho mais, a nossa literatura básica, né, o Livro dos Espíritos, o livro O Céu e o Inferno, é um livro maravilhoso que fala de todos os espíritos que desencarnaram, como foi a experiência deles assim que eles chegaram no plano espiritual, espíritos de todas as, né, de todos os tipos diferentes que a gente possa imaginar. A gente tem um pouquinho de cada um deles ali, né? Então dá para aprender um pouco, e um pouco não, bastante a respeito dessa vida no plano espiritual. Então, eu queria agradecer, né, a paciência, a oportunidade do estudo, cumpri meu dever, né? Não sei se eu falei ao todo, mas deu para a gente relembrar esse assunto, que é muito gostoso, né, da gente estudar. Eu, quando iniciei na doutrina espírita, eu tinha uma curiosidade, eu pegava aqueles livros e ficava imaginando aquilo tudo. Era bem difícil mentalizar, porque era muito além, né, do que eu entendia na época. E hoje eu vejo que realmente a gente vai estudando, vai evoluindo. Por isso que é sempre bom a gente voltar e pegar de novo e ler, porque a gente sempre tem alguma coisa nova a aprender, né? De acordo com a nossa evolução naquele momento, a gente aprende uma coisa. Se você lá na frente já aprendeu, estudou um monte de coisa, você volta, você tem uma outra visão. Então é muito bom, né, esse assunto. Agora a gente vai fazer, né, a prece final, que a Kátia quer dar uns recadinhos, tá, gente? Então vamos nos acomodar, né, na nossa cadeira. Agradecer a Deus por este momento, pelo estudo que tivemos aqui hoje. Aprendemos um pouco mais da vida lá no plano espiritual. Que esse estudo, Senhor, sirva, né, para aumentar a nossa confiança, aumentar a nossa fé, a nossa vontade de perseverar a caminhada, entendendo que ainda somos espíritos imperfeitos, mas que com o teu amparo, a tua ajuda, a ajuda de todos os mentores que temos certeza estão ao nosso lado aqui, continuaremos a caminhada, buscando sempre melhorar um pouquinho a cada dia, como numa escada que a gente possa subir um degrau de cada vez, rumo à nossa evolução, ao nosso melhoramento, como os espíritos imperfeitos que somos. Agradecemos e emanamos todas essas vibrações que aqui encontram-se nesta noite, aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos, aos presídios, às ruas, onde quer que haja qualquer irmão com frio, com fome, ao nosso planeta, ao equilíbrio, à paz na terra. Te pedimos, Senhor, por todos esses 7 bilhões de encarnados e também por todos os desencarnados, que essas vibrações de energia possam chegar a todos como forma de uma centelha divina a iluminar os nossos caminhos. Agradecemos por esta noite, te pedimos as bênçãos aos nossos familiares, aos nossos lares aqui representados. Te pedimos a fluidificação da nossa água, dos nossos alimentos. E te pedimos, Senhor, uma abençoada semana que irá se iniciar.
E assim, com a tua permissão, permissão dos espíritos benfeitores, mentores da nossa casa, damos por encerrada mais uma reunião doutrinária desta casa de oração.